Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando. Hoje a gente vai dar continuidade aqui no conteúdo que a gente tem trabalhado referente ao TCC. Hoje a gente vai tratar em uma situação específica, bem simples aí também, bem fácil, mas que com certeza vai ajudar alguns colegas. Tem alguns colegas que têm o interesse de trabalhar a possibilidade ali dentro do seu TCC de utilizar a pesquisa de campo. A pesquisa de campo ela enriquece muito a pesquisa do aluno. Basicamente seria um formulário com algumas perguntas que o aluno estaria indo a campo, num determinado local, poderia ser dentro de uma escola, poderia ser dentro de um hospital, uma clínica da família, aí vai depender do tipo de pesquisa que o aluno está fazendo, e ali ele faria entrevista com uma determinada pessoa que encontrasse ali. Aí poderia ser com profissionais da saúde, poderia ser com pacientes, poderia ser com pessoas que ele encontrasse na rua, dependendo do segmento que ele estiver trabalhando dentro da sua pesquisa. Ele vai localizar ali quem seria o seu público-alvo. E com esse questionário em mãos, tá, ele iria entrevistar aquela pessoa e fazendo os registros, as anotações. Essas perguntas elas poderiam ser feitas num documento de texto, você imprime ele e faria as perguntas para a pessoa. Ou você poderia registrar elas numa prancheta, num caderno, você poderia produzir um formulário na internet para as pessoas preencherem, mas esse não é o caso nesse momento. Então o que a gente vai focar aqui? Na construção do gráfico em si. Então vamos lá, a minha sugestão é que você tenha no máximo em torno de 10 perguntas. Você não procura ali seguir muito, senão o aluno vai produzir ali, sei lá, uma pesquisa de TCC com 35 perguntas, com 40 perguntas, fica algo muito absurdo. Então, entre 5 a no máximo 10 perguntas já está de bom tamanho, pelo menos na minha percepção. Então vamos lá, uma pergunta simples aqui, não está relacionada necessariamente ao curso de você que está me assistindo e ouvindo, mas vamos lá. Então vamos imaginar, por exemplo, que a gente faça essa pergunta. Estou aqui num documento, numa planilha, tá bom? Que já seria o local de fato onde que a gente faria o gráfico. Então vamos lá. Então a pergunta seria: você tem computador em casa? Computador em casa? Interrogação. Isso aqui seria a pergunta número 1. Deixa eu só botar um número 1zinho ali. Você tem computador em casa? E aqui um pouquinho abaixo você colocaria lá sim, e aqui abaixo o não. Em seguida você precisaria trabalhar ali com a sua quantidade de entrevistados. Então sempre eles vão ter que responder todas as perguntas. Eu vou tentar fazer somente 2 aqui, mas eles teriam que responder todas as perguntas. Então vamos supor que eu entrevistei aí um total de 50 pessoas, tá bom? Então pelo menos, aí exemplo aqui, 40, tá bom? Disse que sim, e 10 ali disseram que não possuem computador em casa, tá? Não permita, até mesmo para poder ficar mais fácil, que tenha mais tipo de pergunta. Não, sim, não, talvez, quem sabe, pretendo comprar, estou juntando. Não, nada disso. Sim ou não. Isso vai facilitar você na hora ali da produção do gráfico. Então, uma pergunta número 2, por exemplo, tá? Vou permanecer aqui no contexto aqui da informática. Por exemplo, o sistema operacional é gratuito? É gratuito? Interrogação. O sistema operacional é gratuito? Interrogação. Então ali embaixo vão vir as perguntas, sim ou não, tá bom? Então vamos botar aqui nesse caso aqui apenas, sei lá, botar aqui 20 o sistema operacional é gratuito, e no caso aqui 30 não são gratuitos. Então sempre dando aquela quantidade ali total. É lógico, essas perguntas você estaria registrando em algum lugar. A forma que você vai fazer, aí na verdade fica a seu critério. Se vai ser impresso, se você vai fazer na mão, isso não importa muito. O detalhe é, na hora de você produzir o gráfico, você seguir, se você compreender que assim deveria fazer, essa sugestão aqui que eu estou te dando. Então vai vir uma pergunta que vai permitir esse tipo de resposta, sim ou não.
tá bom? Aí lógico, você pode fazer uma pergunta mais elaborada e etc. Então vamos lá. Após isso, você vai ter que o quê? Ir criando os gráficos, após você registrar todas as suas 10 perguntas aqui para baixo. Eu fiz só 2. Então, depois disso, você vai fazer o quê? O gráfico. Como que você vai produzir o gráfico? Simples, bem simples, na verdade. Você vai selecionar, tá bom? Esse textozinho aqui, você pode dar um clique ou senão você aperta o Shift e seleciona para o lado. Aí fica a seu critério. Então, você vai selecionar ali. Em seguida, você vai vir aqui no Inserir, tá bom? E vai colocar a opção Gráfico. Então, primeiro você seleciona, depois vai no menu Inserir e escolhe a opção Gráfico. Quando você escolhe a opção Gráfico, vai abrir uma janela com vários tipos de gráficos ali para você escolher. Tem diversos modelos ali. Eu recomendo fortemente que você utilize um dos 3 primeiros, que é o coluna, barra ou pizza. São altamente compreensíveis. Você chegar ali para uma criança e mostrar aquilo dali, ele vai saber qual deles ali está ganhando, qual deles ali está em primeiro, qual deles tem mais, alguma coisa nesse sentido. Escolhi o primeiro aqui, por exemplo, no de coluna, e você clica em finalizar. Pronto, acabou. Então já foi ali. Então desse ali, ó, aí a gente, vou dar um cliquezinho nele aqui só para tentar diminuir um pouquinho. Você consegue observar ali facilmente que, com referente à pergunta do computador, se tem computador em casa sim ou não, o sim é o que mais tem. Então esse é o detalhe na hora da gente trabalhar essa situação lá dentro do TCC. Esses gráficos, eles são sugeridos que você insira ele nos anexos dentro do seu TCC e não no meio do seu TCC. Eu estou fazendo isso no capítulo 2, fui lá dentro do capítulo 2 e coloquei um gráfico lá. Não faça isso. Utilize os anexos, é a parte que fica lá no finalzinho do seu TCC, tá bom? Então esse é o local apropriado aí para você trabalhar isso. Então você poderia fazer nesse formato, tá bom? Depois, qual era a ideia aqui? Você pegar esse gráficozinho, dar um clique em cima, Ctrl C, copia ele, vou abrir um outro documento aqui, que seria o documento do TCC, documento de texto, vamos supor que aqui é o seu TCC, aqui o seu TCC. Pronto, então aqui seria as suas diversas páginas do seu TCC, aí você iria repetir, lógico, a pergunta 1, pergunta aqui, você colocaria a sua pergunta aqui, aquela lá do computador, dá uns 2 Enter aí, Ctrl V para colar, e ele, acho que deu um errozinho aqui, tentar copiar lá novamente. Então a gente iria copiar o gráfico de lá para cá, mais uma vez, Ctrl C, clica lá, Ctrl V, pronto, foi o gráfico para lá. Então embaixo você faria a pergunta número 2, a mesma coisa, com sim e não. Faz o gráfico lá e traz para cá. Faz o gráfico lá nas planilhas e traz para cá. E assim sucessivamente até você concluir todas as suas 10 perguntas, as suas 5, as suas 7 perguntas. Lógico que essas perguntas você deve ajustar ali junto com o seu orientador. Tá? Então ele é a pessoa mais indicada e recomendada para sugerir ali as perguntas que estariam mais dentro do contexto ali da sua pesquisa, tá bom? Então escolhe um universo de pessoas, talvez em torno de 20 entrevistados, não tenta botar um número muito grande ali de pessoas, bota ali sim ou não, eles têm que responder todas elas e com certeza vai enriquecer bastante aí o seu trabalho, a sua pesquisa, e não apenas deixar ele aqui dentro do TCC impresso. Na hora que você também for fazer a apresentação dele no formato de slides ali para a banca examinadora, também é interessante que você exponha, apresente ali esses gráficos na hora da apresentação, e ali você pode fazer comentários. Olha, aqui eu observo através desse gráfico que isso, com certeza iria enriquecer bastante aí a sua pesquisa, tá bom? Valeu pessoal, um abraço e até a próxima, espero que possa te ajudar de alguma forma.